E aí galera, beleza? Hoje a gente vai gravar a nossa videoaula sobre a Rússia, tá? Sobre o período de guerra na Rússia e também sobre as primeiras revoluções russas, ok? Isso no pós-Primeira Guerra Mundial, ainda na verdade durante a Primeira Guerra Mundial, como a gente já havia conversado, que a Rússia ela sai da Primeira Guerra Mundial antes do final, justamente por conta dessas revoluções. Mas para a gente entender como é que se deram essas revoluções na Rússia, essas primeiras, o início delas, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, ok? A gente precisa entender como é que a Rússia funcionava e o que levou a Rússia, primeiro, a sair da Primeira Guerra Mundial e segundo, a dar início a todas essas revoluções. Então vamos lá. Primeira coisa, a Rússia desde o século XVI até o século XX, enquanto os outros países já viviam modificações sociais, econômicas, estruturais, políticas, enfim, a Rússia ainda se mantinha no velho regime czarista, quase que feudal, ok? O que é o sistema feudal? É um país que vive estruturalmente da sua agricultura de subsistência, ok? Só que os outros países já estavam impulsionando a industrialização, uma economia liberal, e a Rússia estava totalmente atrasada nesse processo, tá? Até que, em meados ali do século XIX, um czar chamado Alexandre II inicia forçadamente esse processo de industrialização, ok? Como é que ele faz? Primeira coisa, ele expulsa os camponeses das suas terras, tá? Lembrando que a Rússia é o maior país em extensão, ok? Um país imenso, um país continental, basicamente. Ele expulsa os camponeses, né, das suas terras e pega essas terras e força um movimento de industrialização, recebendo muito dinheiro emprestado da Inglaterra e da França. Tá? Dessa forma, só uma pausazinha aqui para o cafezinho, né, porque é de lei, vocês sabem. Bom, e essas reformas iniciadas por Alexandre II, elas começam a transformar a Rússia num país de grandes contrastes, tá? De um lado, a gente tem uma pequena elite burguesa, tá? Muito rica, industrializada, voltada para esse movimento industrial, e do outro lado, a gente tem 80% basicamente da população que era camponesa e agora foi expulsa das suas terras, sem nada. Pobre, na miséria e sem ter como sobreviver, tá? E aí vem a Primeira Guerra Mundial. A Rússia entra na Primeira Guerra Mundial, a gente já conversou sobre isso, numa tentativa de quê? De forçar uma entrada da Rússia nesse bloco econômico grande da Europa, ok? E colher os louros depois, em caso de uma vitória, né, da aliança que a Rússia fez parte, junto com a Inglaterra e também a França, que foram aqueles países que injetaram dinheiro na Rússia, é bom lembrar. E aí, só que esse exército que ia para a Primeira Guerra Mundial eram basicamente os camponeses fracos, com fome e sem sobrevivência. Ou seja, eles iam para a guerra e morriam na guerra. Né? Se a Rússia mandasse 10 mil soldados, morria 15. Né? Porque era algo absurdo. Eles iam sem preparo nenhum para a Primeira Guerra Mundial. E isso foi gerando dentro da Rússia uma série de movimentos de insatisfação popular, tá? Juntamente ao czar Alexandre II. Tudo bem? Bom, e aí lá em 1905, basicamente, né, a população já totalmente revoltada com essa situação que vivia a Rússia, né, de desequilíbrio financeiro total, começa aí, junto com o czar Nicolau II, que assume o poder na Rússia após a morte de Alexandre, começa aí então um movimento, né, com essa situação cada vez mais piorando, começa o primeiro movimento de revolta dentro da Rússia, que é conhecido como o Domingo Sangrento ou a Revolução de 1905. Beleza? O que foi isso? A população russa, basicamente os pobres, ok? E ex-camponeses, juntamente com aqueles funcionários das novas indústrias russas que viviam em situação completamente de miséria, com jornada de trabalho de 16 a 18 horas por dia, condições de trabalho totalmente insalubres, né?
indústrias sujas, indústrias sem preparo, indústrias sem fornecer alimentos, salários baixos, sem descanso, ou seja, a situação era caótica. Junta-se então esses proletários juntamente com os ex-camponeses que agora estavam largados à própria sorte e vão até o palácio do czar Nicolau II fazer um protesto pacífico de início, ok? Esse protesto pacífico em frente ao palácio vai gerar uma confusão imensa. Lembrando que essa população mais carente russa, ela estava totalmente inflamada pelos ideais marxistas de Karl Marx e Engels, ok? E esses ideais, obviamente, iam contra os ideais czaristas do governo, beleza? Só que essa primeira manifestação de 1905 era uma manifestação até então pacífica em frente ao Palácio do Czar, pedindo por melhores condições de vida, pedindo principalmente para a Rússia se retirar da guerra, porque os soldados só morriam. E aí, o que ocorre? O czar não soube responder muito bem a esse primeiro movimento e acaba massacrando esse povo em frente ao seu palácio. Por isso o nome Domingo Sangrento, porque foi um verdadeiro massacre, ok? Bom, o resultado do Domingo Sangrento foi horrível para a população russa, foi horrível para os revoltosos, porém deixou uma semente que vai florescer para as próximas revoluções, que foi a criação de dois partidos políticos. Dois grupos políticos se fizeram após o Domingo Sangrento. Foram os bolcheviques e os mencheviques. Esses grupos políticos começaram então a se organizar, a se juntar e principalmente a organizar os operários e os camponeses pobres dentro da Rússia, ok? Lembrando que esses dois grupos, bolcheviques de um lado, mencheviques do outro, embora tivessem ideais parecidos de derrubar o czarismo, eles tinham algumas diferenças muito significativas nesse processo, tá? Vamos lá, vamos a elas. Os bolcheviques, tá? Eles tinham, que significa representantes da maioria, eles tinham a ideia de formar uma aliança entre os camponeses, o proletariado, tomar a Rússia, ok? Em forma de politicamente falando, tomar a Rússia, derrubar tanto o czarismo quanto a burguesia e o proletário, junto com os camponeses, assumirem o poder e governar a Rússia. Já os mencheviques, que significa representantes da minoria, eles desejavam derrubar o czarismo, porém formar uma aliança entre proletário, camponeses, governados por essa burguesia. Ok? Então a burguesia para os mencheviques teria um papel fundamental para uma transição lenta e gradual, enquanto os bolcheviques eles defendiam uma revolução imediata, tá? Uma tomada de poder imediata dessa parcela mais pobre da população. Bom, dentro desse conflito todo, a Rússia não sabendo lidar, o governo czarista ainda não sabendo lidar lá no início do século XX com toda essa situação, permanece com a Rússia dentro da Primeira Guerra Mundial. E isso vai incentivando ainda mais essas revoltas populares dentro da Rússia. Até que em fevereiro de 1917 explode na Rússia uma nova revolução, a Revolução de Fevereiro. E aí, nessa Revolução de Fevereiro, que ocorre, obviamente, em fevereiro de 1917, esses dois partidos políticos, bolcheviques e mencheviques, acabam se unindo nesse processo, tá? Numa tentativa de derrubar o czar Nicolau. Bom, e essa tentativa, ela foi muito bem sucedida e nasce a partir daí um novo órgão político dentro da Rússia chamado Duma. E a Duma, que seria como se fosse um parlamento, tá? Ela começa a tomar conta politicamente da Rússia. Até que o czar Nicolau, ele, diante de toda essa situação de imponência dentro do governo, ele resolve abdicar do trono, tá? Ele sai, ele foge, e a Duma assume o poder dentro da política russa. E aí, em 1917, essa Duma, liderada pelos mencheviques no primeiro momento, que eram aqueles considerados representantes da minoria, que defendiam uma aliança entre
camponês, proletário e burguesia, ok? Essa Duma, então, assume o poder, porém, o ato que se esperava dessa primeira tomada de poder, que era a retirada da Rússia da Primeira Guerra, não ocorre, tá? Porque a Duma entende, os líderes mencheviques entendem que a permanência da Rússia na Primeira Guerra Mundial era necessária para estabelecer um poderio econômico maior, o que acabou não dando muito certo. Por quê? Porque as revoluções não pararam. Lembrando que o maior pedido da população russa era a retirada da Rússia da Primeira Guerra Mundial. Beleza? A gente encerra aqui a nossa parte de hoje e aí é só esperar um pouquinho para as próximas aulas virem. Beleza? Falou, galera, tamo junto. Qualquer coisa que precisar, vocês sabem como tirar as dúvidas. Um beijo, até mais.